Olá, sejam todos muito bem-vindos, alunos e alunas, a mais um episódio do EduCast. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Vamos dar dicas para vocês valiosas para quem está começando a carreira e também vamos falar dos desafios do empreendedorismo no Brasil. Hoje eu tenho ao meu lado o professor Marcos Brauer, que é nosso curador da área de gestão. Muito bem-vindo, professor Brauer. Temos também o professor Barbieri, ele que é professor universitário, é especialista no tema empreendedorismo. E temos também a Thaís Moraes, ela que é nossa ex-aluna, nossa aluna egressa, se formou conosco e é empresária de sucesso, está aqui para contar um pouquinho dessa história inspiradora para os nossos alunos. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de passar a palavra para o nosso anfitrião, né, do episódio, eu queria falar um pouquinho, queria pedir, na verdade, que vocês se apresentassem mais no detalhe, né? Porque eu sei que vocês têm muita coisa para contar. Então, por favor, professor Barbieri, Thaís, contem um pouquinho mais sobre a carreira de vocês. Então, na verdade, eu comecei atuando também como empreendedor, né? A minha trajetória começou em grandes consultorias, depois empreendi a minha própria, e depois de algum tempo eu comecei a lecionar, né, já finalizando aí um mestrado, e hoje estou professor do IBMEC já há 14 anos e coordeno uma pós-graduação, e nesse período tive a experiência de trocar com vários alunos e aprender um pouco com eles e com o mercado, né? Então, a gente fala que estar dentro do mercado, estar em sala de aula ajuda a gente também a entender um pouco mais dos desafios do que é empreender. Perfeito, muito obrigada. E você, Thaís, como é que começou aí essa história de sucesso aí de empreendedorismo? Esqueci de falar o nome da marca, por favor. Osorno, que é uma loja e um ateliê de noiva. Eu sou formada em Direito e durante a faculdade, né, eu já era apaixonada por empreender desde muito nova, desde muito cedo. E entrei na faculdade de Direito, terminei, e no meio aí do caminho empreendendo com moda, entrei na faculdade de moda, sou formada também em design de moda, e tenho a Osorno, que vai fazer dia 7 de fevereiro de 2024, 13 anos. São 13 anos de jornada e de sucesso. Que bacana, Thaís. Pô, bem-vindos mais uma vez. Brauer, conta também, né, para os alunos um pouquinho, né, da sua trajetória, né, antes de começarmos aí esse grande bate-papo, né, com as perguntas. Eu sou professor de gestão e curador, também trabalho na gestão acadêmica, coordenador de mestrado, mas tudo começou na empresa júnior, empresário júnior. Então, na faculdade, na graduação, eu tive essa ideia de, por que não montar a própria empresa? Então, teve um esforço muito grande na época e montamos a nossa empresa. É diferente de uma spin-off, que é uma empresa que geralmente começa na universidade e depois ela tem a sua vida própria fora, como a Meta, como a Dell. Mas a empresa júnior foi onde eu comecei a sentir o gosto pelo empreendedorismo. A partir daí, fui fazer pesquisa, mestrado, doutorado, e um pé na academia e um pé no mercado. Então, é uma alegria muito grande de estar aqui conversando sobre esse tema. Eu sou um entusiasta do empreendedorismo e eu tento levar isso para as universidades por onde eu passo. É um tema extremamente importante. E aí eu queria saber, professor Barbieri, como é que é a situação atual do empreendedorismo no Brasil? Não quero ver os outros países, quero ver no Brasil. Como é que está? Como é que está isso? Ótima pergunta. Então, a gente tem um desafio ainda, né, que é começar a perceber mais as oportunidades que existem, né? Mais da metade dos brasileiros hoje empreendem por necessidade, não porque descobriram, né, identificaram uma oportunidade no mercado. E aí a gente tem alguns dados, né, que evidenciam isso, que esses que empreenderam por necessidade, pela falta até de conhecimento técnico, de conhecimento até de gestão, os negócios não passam de 2 anos em média, segundo aí o Sebrae, que vem mostrando isso. Então a situação não é uma situação muito favorável, né? Então, assim, a gente continua sendo um país muito criativo, então a gente tem boas ideias, a gente se vira nos 30, a gente consegue, né, realmente trazer ideias inovadoras para dentro de um negócio, para dentro realmente de um empreendimento, mas os negócios não perduram. Então, acho que a primeira questão que a gente observa é exatamente a necessidade, né, de sobrevivência, muitas vezes, né? Então, assim, muitos que são os desalentados, né? Aqueles que, de alguma forma, desistiram de procurar um emprego formal, e esses empreendem não porque, identifiquei uma oportunidade no mercado, mas sim por necessidade de sobrevivência. Então, a situação não é muito favorável nesse sentido.
E, geralmente, nesse empreendedorismo por necessidade, eles acabam não fazendo uma pesquisa de mercado, um plano de negócio. Não, eles saem fazendo. Na verdade, a gente tem um antes de 2010 e um depois de 2010, né? Quando a gente estuda isso, a gente começa a perceber a importância de realmente, ao identificar uma oportunidade, ter uma ideia, fazer uma pesquisa de mercado, identificar e validar aquela ideia, né? Perceber se essa ideia ela tem demanda, se ela realmente existe a possibilidade de dar certo ou não, porque às vezes a minha dor não é a dor do outro, né? Ou a dor da população, do bairro, da rua, do condomínio onde a gente pretende empreender. Só que boa parte deles não fazem isso, né? A maioria não tem esse tempo, né? Tem a ideia, quer partir para a ação, quer realmente ganhar dinheiro e acaba atropelando um processo de planejamento que é extremamente importante e que alguns até desconhecem pela falta realmente de investimento na própria educação nesse sentido, né? Empreendedorismo é uma área do conhecimento que envolve todas as áreas da gestão, né? Então a gente está falando de marketing, de gestão financeira, de gestão de operações, de processos, gestão de pessoas, então envolve tudo e a gente tem o maior desafio nesse sentido, que é encontrar as pessoas, né? Acho que a mão de obra no Brasil, ela é pouco comprometida às vezes com o resultado e com a necessidade de entrega e aí você acaba percebendo que as coisas não caminham, né? Então existe aí a importância, né, de realmente fazer uma pesquisa de mercado, não só na internet, mas também fazer uma pesquisa qualitativa, perguntar o que você quer, o que você espera, ter ali uma amostra que seja minimamente considerada representativa para validar a ideia. Olha, percebi que mais de 70% das pessoas usariam, né, a minha marca, tem a necessidade aqui na minha região de alugar aí um vestido, né, de noiva e tudo mais. Então, diante dessa pesquisa, olhando a concorrência, percebendo todo o mercado, então eu vou começar a planejar o meu negócio. É mais um exemplo, né, professor Barbieri, de que a teoria, na verdade, a prática sem a teoria não se sustenta, né? Então, assim, é realmente muito importante todo esse antes, né? O antes de empreender, né? Para que, de fato, quando o negócio nascer, ele já nascer de alguma maneira estruturada, né? Verdade. É muito importante. E, na verdade, quando eu conheço muitos empreendedores, inclusive alguns já foram meus alunos, né? E eles me falam e me contam, não fiz nada do que você ensinou, professor. Não fiz nada do que você ensinou, mas de alguma forma senti a necessidade. Deveria ter feito o dever de casa. Eu não sei como é que foi a sua experiência, mas... eu teria errado bem menos. Eu sempre fui apaixonada por empreender desde muito nova. Com 6 anos, o meu pai é administrador de empresa e sempre trabalhou com isso. E quando eu descobri que meu pai ganhava para trabalhar, eu fiquei assim, sério, eu achei o máximo, porque eu já achava que trabalhando de graça já estava bom. E eu lembro que quando eu era muito pequena, eu pedi pro meu pai aquele bloco de saída para eu ficar brincando de cheque, e eu sempre gostei muito disso. Quando eu fiz 15 anos, eu comentei pro meu pai que eu queria ter meu próprio negócio e ele... Não pode ser empolgação, você tem que ver... Conversou comigo e eu sempre muito empolgada. Mas quando eu fiz 17 anos, eu falei assim, não, eu quero trabalhar com moda. E comecei, já estava fazendo a faculdade. Na faculdade, tive a informação de registro de marcas e patentes, então logo registrei minha marca no INPI, que registrei minha marca e me senti assim, a dona de uma marca que ficaria famosa. E quando comecei a vender camisa, mas muito sem estudar qual seria o meu público-alvo, eu vendia para quem queria comprar, então achava assim, não, eu não vou colocar um nicho, porque aí eu vou perder tanta gente, a gente pensa logo assim. E eu tinha um amigo que sempre falava assim, Thaís, você tem que ter um diferencial. E eu ficava pensando aonde poderia ser esse diferencial. A minha prima, em 2010, casou. Ela estava vendo tudo em Campo Grande e sempre falava que lá não estava legal, que precisava de uma loja. E eu falei assim, cara, eu acho que essa é a oportunidade. Eu não fiz uma grande pesquisa de campo, mas eu fiz com a minha prima. Mas se eu tivesse feito, eu teria errado muito menos. E assim, em 2011, eu abri, né, inaugurei a minha loja. Era uma casa, assim, que precisava de muitas reformas, mas fui com a cara e com a coragem. O dólar me ajudou muito nessa época, porque eu importava. Então, esse era o meu diferencial ali no meu bairro, eu trabalhava com importado. E quando foi em 2015, o dólar começou a subir muito, e aí eu me lasquei. Eu falei, cara, como que vai ser agora? E aí foi que eu pensei assim, não, eu tenho que começar, eu tenho que estudar. E aí eu entrei na faculdade,
eu falei, não, eu preciso estudar moda. E montei o ateliê, mas muito sem informação ainda. Então, assim, na faculdade que eu comecei a entender que eu precisava de um público-alvo, que eu precisava ter um nicho. E aí, isso foi me facilitando muito. E foi quando eu comecei a pensar, cara, se eu soubesse disso antes, eu tava à frente. E aí foi assim, errando e acertando, e depois passei a acertar mais do que errar. Comecei a trabalhar com marketing, aí veio o marketing digital, e a loja começou a ficar mais desembaraçada. Foi a forma que eu senti, mas com certeza é uma coisa que eu pensava sempre, se eu soubesse isso antes, tudo seria mais fácil. Interessante. É muito comum em algumas escolas de negócio, nas entrevistas do processo seletivo, para ver se existe alguma experiência. E se a pessoa já faliu, isso não é ruim, é bom, porque são as lições aprendidas. Então é muito comum, porque quando às vezes a pessoa monta um negócio de primeira vez e dá certo, olha, ótimo, mas na vida real geralmente não é assim. Então às vezes é um negócio, às vezes não dá certo, vai outro, mas depois de um tempo com conhecimentos teóricos, práticos, junta tudo, aí chega uma hora que... aí vai. Inclusive, professor, na faculdade, foi uma primeira aula, o professor mandou contar a história. E eu contei pra ele, né, que eu tinha acabado de abrir uma loja na Barra, de locação de roupa. E ele falou assim, você sabe quem são seus clientes? Aí eu, sei, não sabia. Aí ele falou assim, porque a Barra tende mais pra venda, não pra locação. E já que você tem uma loja em Campo Grande, será que você não tá atendendo cliente de Campo Grande na Barra? Aí eu atendo o cliente da Barra. Aí ele, estranho. Eu cheguei na loja, que não estava indo muito bem, e vi quem eram os meus clientes, que eram Campo Grande, Realengo, Bangu, Santa Cruz. Aí eu falei, e assim, Recreio. Aí cara, eu preciso falar com ele. Eu fui, sentei, conversei com ele. Ele, vê bem, porque assim, eu me desgastava muito, Campo Grande, Barra. A loja não estava lucrando tanto. Aí, o que eu fiz? Eu fechei a loja com muita dor no coração e coloquei toda a energia em Campo Grande. Eu fiz obra, eu trabalhei com marketing, outdoor, marketing digital. E assim, a gente cresceu o faturamento 40%. E assim, por falta de conhecimento, né? Então, assim, uma aula, uma dica que o professor deu, eu acho, voltei pra rota, sabe? Então, assim, eu tenho essa experiência, eu tenho no meu histórico que eu abri e fechei uma loja, mas eu ganhei muito com isso. Eu só vou abrir um parêntese aqui, hein, Thaís, sobre tudo que você está falando, para dar um recado aqui para os nossos alunos que estão nos assistindo. A gente está falando aqui do Rio de Janeiro, então a Thaís está contextualizando aqui com alguns bairros, algumas, né? Sim, verdade. Que realmente a zona oeste do Rio de Janeiro é muito grande, né? E aí ela trouxe um pouco essa visão, né, de quem são os clientes, né? Como que eles se deslocam, como é que eles se deslocavam para realmente fazer, né, a locação. Sim. Na Barra, mas na realidade eram de outras regiões, né? Então, assim, eles estavam vindo de longe para alugar na Barra e, na verdade, eles estavam perto da minha sede no bairro de Campo Grande. Então, assim, eu consegui identificar isso e hoje, por a gente ter investido no marketing digital e no atendimento online, eu consigo trazer clientes da Zona Sul Barra para Campo Grande. Então, assim, eu consigo mostrar o meu diferencial e o cliente vê num atendimento online que, cara, eles têm a roupa e eles vão lá. Então, assim, mas isso me trouxe muita qualidade de vida. E, assim, a questão de espaço, eu tinha mais espaço lá, mão de obra, eu tinha mais a mão de obra lá. Então, deu tudo certo. Que bom. Legal. E, professor Barbieri, e para começar o empreendedorismo, começar bem, como é que a gente começa isso? Por onde começar? Ótimo. Então, a gente vê aqui no caso da Thaís, né, essa trajetória um pouco que veio dos pais também, né? A gente acaba sendo um pouquinho produto do meio e às vezes dentro do contexto familiar não há esse incentivo, né? O grande sonho da classe média brasileira é a estabilidade, né? E o empreendedorismo não traz isso, né? Então tem parte da população que ainda fica em busca de uma estabilidade dentro de um emprego formal, até por meio de concurso, e tudo bem, né? A questão é que existe uma opção, né, de carreira que a gente tem que considerar, que é empreender e é abrir seu próprio negócio. Então acho que a primeira questão, assim, eu tenho um perfil empreendedor, né? Acho que é difícil
difícil a gente ter esse autoconhecimento para perceber se eu tenho esse perfil. Acho que o primeiro ponto aí é ter resiliência, né? Realmente, a partir do momento em que eu tenho uma ideia, que eu validei essa ideia no mercado, eu vi que ela tem demanda, realmente não desistir, né? Vão ter muitos desafios, muitos nãos, muitas questões ao longo desse percurso, dessa jornada que é difícil, mas esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que o segundo ponto é ter uma equipe, né? Quando necessário, vai depender do tamanho do negócio, que seja complementar, né? Então, se eu tenho uma deficiência na questão do planejamento financeiro, eu vou chamar para trabalhar comigo alguém que tenha isso como ponto forte para poder haver uma complementariedade. E a outra questão é, de novo, você está sempre olhando para o mercado, né? Você identificar quais são os diferenciais, como o seu amigo perguntou, né? Qual seria o seu diferencial, para que a gente consiga garantir a sustentabilidade do negócio, né? E isso está muito intrinsecamente ligado a uma questão também de inovação, né? Acho que o primeiro ponto, né, para a gente conseguir, de fato, empreender é ter essa consciência do perfil que eu tenho, do que eu quero, né, e me desenvolver, às vezes com o avião em voo, né, na maioria dos casos, ou seja, não é possível muitas vezes fazer um planejamento prévio, seja por falta de conhecimento ou por necessidade, como a gente já comentou aqui, mas é importante realmente perceber esse perfil e realmente começar a desenvolver essas ações. Barbieri, deixa eu aproveitar o gancho aqui, que você falou muito dessa questão da família, né? Que às vezes a família acaba sendo incentivadora ou muitas vezes contrário, né, ao sonho. Thaís teve sorte de ter um pai empreendedor. A gente está falando de gerações muito distintas, né? Então, os pais normalmente são de gerações anteriores e tinham muito essa ideia mesmo dessa preocupação de ter estabilidade financeira, né? E isso, de fato, o empreendedorismo não te traz, né? Essa segurança, principalmente quem está começando. Mas as novas gerações, eu percebo uma ruptura desse pensamento, né? Os jovens de hoje, né? Os nossos alunos, inclusive, eu acredito que já tenham um pensamento diferente, né? Que não tenha tanto essa coisa de não preciso ter um emprego formal, eu preciso ter carteira assinada. Eu percebo muito isso nos jovens em sala de aula, nos alunos em sala de aula, que já estão rompendo essa barreira, né, de preocupação, né? Eu ainda sou de uma geração que eu achava que tinha que ficar muitos anos com a carteira assinada na mesma empresa, porque se eu ficasse trocando de empresa, né, isso sujava a carteira, né? Ainda tem um pouco desse histórico, né? Não, com certeza. Ainda existem pessoas que ainda pensam assim, as novas gerações, né, entendem, tem mais necessidade de uma velocidade maior, né? Recentemente eu tive um aluno que veio me contar na sala de aula, 2 semanas atrás, falando, professor, saí lá da empresa. Aí eu falei assim, saiu, né, estagiando. Aí eu falei assim, mas já saiu? Não, já saí, tô lá um tempão e não cresci. Eu falei assim, tempão? Quanto tempo você tá lá? Ele falou, 3 meses. Eu falei, nossa, realmente, a velocidade que eles querem o resultado é impressionante, né? Então, quando as coisas podem ser feitas até de uma forma digital, onde o resultado sai mais ágil, né? Porque quando a gente fala de negócios digitais, que a gente também vai comentar, né? Acho que é importante perceber que a velocidade pode ser mais ágil e o que de alguma forma traz um resultado mais rápido, né? Então, o resultado financeiro, inclusive, né? Dependendo da ideia que eles propõem, de como é que ele consegue comunicar isso dentro das redes sociais, isso pode trazer um retorno tão rápido que ele vai falar assim, nossa, por que eu vou ficar 10 anos numa empresa se aqui em uma semana eu posso ganhar o que você está ganhando em 10 anos? E isso tem que tomar um cuidado, porque apesar disso estar muito na mídia e muito em evidência, não são todos que conseguem, né? Então a gente sabe que assim, existe aí uma evolução das redes, né? No sentido de quem começou lá atrás conseguiu crescer mais rapidamente do que quem entra hoje. Então é muito mais difícil a viralização orgânica, né? Então toda essa questão que envolve o marketing digital, ela realmente é um desafio, mas a gente de alguma forma motivado, o jovem é motivado para que o colega dele que fez uma dancinha no TikTok viralizou e está conseguindo vender algum conteúdo, ele também quer fazer o mesmo, né? Então às vezes ele não consegue, isso pode gerar uma frustração também, né? E aí vem a família de uma outra geração falando, tá vendo? Tem que conseguir um emprego, tem que trabalhar, não sei o quê. Então é realmente um desafio, né? Há um antagonismo aí no sentido de o que eu quero, né? E o que eu realmente
realmente gosto, né? Não é só o que quero, mas é o que eu gosto também. Essa é um paradigma dentro de uma gestão de carreira que a gente fala, que tem que trazer sempre o autoconhecimento, né? Realmente buscar isso para poder tentar esse equilíbrio entre o que eu gosto e o que eu vou investir em mim, né? Porque às vezes a gente tem que decidir isso muito jovem, né? E é muito cedo, aí a gente chega no meio da faculdade do direito, né? E aí fala assim, não, mas não é isso que eu quero outra coisa, eu quero realmente, né? Muitos me falam o seguinte, eu quero ter a minha liberdade, eu quero ter qualidade de vida. Muitos jovens dessa geração querem ter qualidade de vida, né? E aí, então, eu quero fazer o meu horário e acham que ao empreender vão ter mais qualidade de vida. E há um equívoco, né? Porque a gente sabe quando o negócio é nosso, que a gente tem que entregar, que a responsabilidade é nossa, que a gente tem que pagar, né, a remuneração dos colaboradores quando você já tem um time, você vira à noite e trabalha muito mais do que se você fosse um funcionário. Eu tenho a impressão também que as pessoas, eu quero ser empreendedor, porque eu não quero trabalhar. Acho assim que, não, alguém vai trabalhar por mim, e é totalmente longe disso. Você trabalha muito, você tem que ter essa questão do criativo, a sua cabeça não para. E aí você tem a responsabilidade realmente dos colaboradores, tem a responsabilidade... Eu que trabalho com serviço, né? E um serviço seríssimo, que a gente trabalha com um sonho. Tem a data certa para entrega. Mas eu fiquei sem luz. O problema é seu. Vai caçar energia em algum lugar e você tem prazo. Assim como qualquer outro trabalho, mas assim, essa impressão que as pessoas têm de entrar, de empreender para não trabalhar, essa tá errada. Eu não vou ter chefe, o teu cliente Exatamente. vai ser o teu chefe. É isso. Você vai ter muitos chefes. Jornada de trabalho, quantidade de horas, férias, tudo isso tem que ser colocado, né? Thaís, aproveitando o gancho, né? Você falou de sonho. E aí eu queria te perguntar, como que você se reinventou na pandemia, né? Você sabe que casamento é o sonho, né? Então, muitos precisaram adiar o sonho, cancelar aquele momento. E você, alugando vestido de noiva, como que você conseguiu se reinventar aí para dar continuidade no seu negócio? Então, o setor de serviço, ele foi muito afetado. E principalmente festa, porque as festas tiveram muitas restrições e as pessoas não queriam casar com tanta restrição assim. E aí a gente recebeu de cara muitos cancelamentos. E se a noiva cancela, cancela a madrinha, cancela a mãe, cancela a daminha. E aí pra gente foi desesperador. E eu tentei, assim, pensar o que a gente poderia fazer num período muito delicado, né? Porque as pessoas estavam com medo também. Então, entrar nesse assunto tinha que ser de forma muito delicada. E aí eu me lembrei de uma matéria que eu tive com a professora Mônica, de História da Moda, que ela falou do Zeitgeist, que é o espírito do tempo, e aonde ela trazia a guerra, né, como exemplo, a guerra ali, a Segunda Guerra Mundial. E aí eu fiquei pensando, me sentindo num período de guerra, que pra mim foi tenebroso, e aí eu pensei o que eu poderia fazer, e pensei em fazer umas camisas para entregar ou eu diretamente à noiva, ou pedir para alguém entregar, escrito você é uma noiva 2020, não desista do seu sonho. Na camisa estava escrito isso. E aí eu fui entregando para algumas noivas, as noivas eu entregava, mas ela nem abria na hora, levava um susto que eu tava ali na frente da casa dela, pegava. E aí depois a gente começou a ter o retorno disso, que a maioria das minhas noivas não cancelaram. Ou elas colocaram para uma outra data, ou elas fizeram um casamento mais intimista. Outras falaram assim, não, eu vou aproveitar, então vou reduzir meus convidados e aí meu casamento vai ficar mais barato. Outras noivas, por conta de marcações e a gente compartilhar que a noiva tinha marcado e tal, falaram assim, eu vou aproveitar esse momento para casar, porque eu não preciso convidar ninguém. Eu vou fazer um casamento bem intimista, meu pai e minha mãe. Então, assim, a gente passou a ter noivas que a gente não teria também em outro período. Com casamentos bem menores. E aí, algumas casas de festa em Campo Grande abriram para fazer um casamento pai, mãe, os dois pais, né? E a noiva faz a cerimônia ali e ficam as fotos. E aí, por conta disso, né, a gente conseguiu meio que, nesse período, todo mundo com contrato suspenso, trabalhou eu e mais uma funcionária. A gente conseguiu dar um gás aí e manter a loja nesse período de super crise. Não foi fácil, mas a gente conseguiu, sobrevivemos. Que bom.
Excelente essa história, Thaís. Você estava contando pra gente ali nos bastidores, né? Eu falei assim, não, a gente tem que trazer isso para os nossos alunos, porque realmente, né? É o seu sonho transformando a vida de outras pessoas e realizando outros sonhos, Sim, né? e a gente ficou. E aí eu tenho fotos, assim, das noivas casando. Ou às vezes o padre permitia só, né, a família ali entrando na igreja. A gente tem várias fotos de noivas que, por conta dessa ideia, né, que veio num período de crise. Então, assim, em períodos de crise surgem ideias inovadoras. Por conta dessa ideia, a gente conseguiu ali mexer um pouco e aquecer um pouco esse setor de noiva, de casamento. Muito bom. Eu geralmente falo com meus alunos, crise. Como é que a gente sai da crise? Apaga o S. Crie. Criatividade. verdade. Nós temos criatividade. A gente tem que colocar isso Bem em isso. prática. Outras formas também de começar, nessa parte de começar os seus próprios negócios, que eu estou vendo aqui, trabalhar às vezes na área. É muito comum, às vezes a pessoa trabalha num restaurante, vai pegando o contato, o know-how, vai fazendo um pouco de prática e vai chegar no nível, opa, já posso montar a minha organização. Incubadora também é muito comum, as incubadoras. É interessante, a pessoa quando vai para a incubadora acha que vai ter uma super organização. Não, é uma mesinha. Mas aí quando você precisa de alguma coisa, alguém de direito, aí você levanta a mão, vem alguém de direito, alguém de TI, alguém de contabilidade, e esse networking é interessante. Quando a empresa incubada, ela começa a ter já um pouco mais de autonomia, ela acaba saindo. Outro ponto também é que é muito comum na área pública agora empreender. Então, às vezes, eu sou servidor público, eu não posso empreender. Pode empreender, você não pode ser o sócio-gerente. Sim. Geralmente é uma sociedade, uma parceria, você não é o sócio-gerente. Então, algumas outras formas de começar o empreendedorismo. Mas aí uma pergunta, professor Barbieri, e inovação, né? A gente falou de criatividade, inovação. Como é que é a relação de empreendedorismo com a inovação? Ótimo. Então, tem o pai da gestão, né, que a gente sempre cita, né, o autor Peter Drucker, né, eu considero ele como o pai da gestão. Ele tem um livro chamado Gestor Eficaz, que eu acho que é uma leitura obrigatória para todos nós, né, que pretendemos empreender também. E ele fala que a inovação é uma questão de sobrevivência, né, e ele diz que a empresa que não inova não sobrevive. É uma frase clássica, a gente sabe disso na teoria, mas é difícil compreender como é que isso se dá na prática, né? Os ciclos de vidas, né, dos negócios, eles têm ficado cada vez mais curtos, né? Para você garantir a sustentabilidade deles, você tem que produzir algum tipo de inovação. E existem várias formas e vários tipos de inovação que são importantes a gente pensar em todas elas. Existe a inovação, como você falou aí, do cliente, né? Você foi lá e levou um mimo para o cliente no momento difícil e não esperava aquilo, e aquilo fez com que ele ficasse fiel a você. Então, você trouxe uma inovação que fidelizou e você não perdeu o cliente. Talvez naquele momento você perdeu, como todos perderam, mas você conseguiu manter aquela prestação de serviço depois, o que garantiu sustentabilidade. Esse é um tipo de inovação. Eu tenho inovação no tipo de atendimento, né? Todas as inovações, em geral, hoje, elas são incrementais, né? Já existe um produto, um serviço, que incremento, que diferencial que eu posso ver. Para isso, eu tenho que ter uma escuta ativa do meu cliente. Meu cliente é o meu chefe, né? Então, eu tenho que saber o que ele quer, o que ele espera, quais são as necessidades. A necessidade é um vestido assim, assim, assado. Ok. Mas qual é a expectativa? Né? Então, existe uma coisa que não é declarado pelo cliente, que ela tem uma expectativa de algo que você talvez não saiba, porque não foi falado, mas que você vai percebendo e conhecendo. Quanto melhor o relacionamento com esse cliente, mais você vai sentir o que ele percebe, e aí você consegue trazer algum tipo de inovação. Existem inovações na forma de condução da execução da operação, né? Existe uma inovação interna que eu posso levar para os meus colaboradores, que a mão de obra é muito, né, difícil de ser retida, e quando a gente inova dentro da gestão do negócio, as pessoas falam, adoro trabalhar aqui. E aí, por que você adora trabalhar aqui? Não, porque aqui é um ambiente legal, um ambiente que não é um ambiente hostil, um ambiente que realmente eu gosto e tudo mais. E aí você pode criar formas de inovação dentro dos processos internos. Então, estudar os tipos de inovação que você pode aplicar no seu negócio é uma questão de sobrevivência, né? A gente vê muito isso em produto, né? Quando você vê a marca, algumas marcas de celulares anualmente ou até nos ciclos de vidas cada vez mais curtos, o segmento automobilístico cada vez
lançando mais modelos em menos tempo, né, a gente percebe claramente que a gente consome inovação o tempo inteiro. Então, qualquer empreendedor tem que se preocupar ao empreender daqui a 3 meses, né, isso me remete até vou fazer um parênteses, né, minha família é do interior do estado do Rio de Janeiro, e eu fui visitar os meus primos, Campos dos Goytacazes. Olha, meu pai mora lá. Ah, é? Fui pra lá, e aí os meus primos falaram assim, vamos sair? Eu falei, vamos, isso aqui, vamos na pizzaria tal. E aí eu falei, por quê? Não, porque lá é nova, acabou de abrir, não sei o quê. E aí eu tô dirigindo em muito trânsito, né? Eu falei, mas a cidade não tem trânsito, né? Assim, pelo que eu me lembro, muito tempo que eu não ia lá. Não, mas porque tá todo mundo indo pra pizzaria. E aí eu falei assim, poxa, mas não tem outro lugar então? Não, mas lá né, que acabou de abrir, não sei o quê. E não durou 3 meses, né, a pizzaria. Porque não inovou, né? Então, assim, tem várias histórias de alguns segmentos, principalmente quando a gente fala de entretenimento, de boates e tudo mais, que a gente vai olhar para esse segmento, a gente já abre sabendo, olha, se eu conseguir durar o verão, né, numa região dos lagos aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, se eu conseguir durar o verão, para mim tá ótimo, porque eu já faturei para o ano, eu fecho, depois eu abro no próximo. Então eu tenho que entender que existe sazonalidade, aquilo que o professor falou de mergulhar, né, conhecer mais o mercado, ter uma experiência antes de empreender, talvez trabalhar para alguma empresa do mesmo segmento, ficar mais por dentro do negócio. Eu acho que o ecossistema empreendedor, né, ele se ajuda, né? Eu acho que de alguma forma as pessoas gostam de trocar, né? Eu já dei aula de gestão em moda, né? E uma vez eu via como os empreendedores falavam assim, não tô conseguindo botão. Aí outro, tem um fornecedor de botão, não sei aonde. E aí eu ficava assim, gente, que engraçado, né? Eles trocando fornecedores entre eles, como é que se ajudam. Isso... Eu ia até perguntar sobre isso, Barbieri, a questão da concorrência, né? Como é que funciona a concorrência, né? Porque as pessoas que não empreendem, que não estão acostumadas, têm uma visão muitas vezes equivocada, né? Sobre a concorrência, né? De que a concorrência vai atrapalhar, eu vou falir porque o concorrente abriu do lado, enfim. Como é que a gente consegue trabalhar bem, né, a questão da concorrência e ter até como aliados, né, como uma rede, né? Acho que a pandemia nos ensinou isso, né? Acho que a gente viu algumas fusões e aquisições grandes, né, de alguns negócios maiores. Mas o empreendedor se juntou em alguns segmentos, restaurantes, todo mundo começou a se comunicar, a falar, criaram grupos, né, de WhatsApp para poder trocar de como é que eles iam fazer e começaram realmente a se tornarem parceiros. O concorrente ele pode ser um parceiro, né, mesmo sendo um concorrente direto ou indireto. Eu apresentei recentemente um benchmark entre Pepsi e Coca-Cola, né, onde a Pepsi virou para a Coca e falou assim, olha, eu tenho uma logística de distribuição superior à sua, eu consigo entregar em locais inóspitos onde você não chega. Em compensação, a minha máquina de envase alemã, que é uma máquina que faz envase da garrafa PET, que é a mesma que a sua, eu não consigo envasar no mesmo volume que você. E aí vamos fazer uma troca, vamos fazer um benchmark, você me ensina como é que você faz esse invase, eu te ensino como é que eu faço a logística, e foi feito. Contrato, advogado, jurídico. Então, assim, 2 gigantes, né, do segmento de bebidas que fizeram troca de melhores práticas, que a gente chama de benchmark, né? Então, acho que isso também é possível quando a gente é empreendedor, e isso é importante, é necessário, fortalece. Às vezes, já tem estudos mostrando, principalmente em alguns segmentos de loja, quando a gente vê a localização, né, se você está distante sozinho, né? Agora, se você olha e tem vários restaurantes, e aqui é um polo, né? Então, quando eu abri a loja, tinha uma loja próximo, só que a minha loja fica numa rua assim, que tem como estacionar, mas não é uma rua muito movimentada. E nesse período, né, de 12 anos, algumas lojas vieram para perto de mim. Que foi muito bom, porque, por exemplo, um sábado, que a noiva tá na saga do vestido, ela vai em uma, outra, e ela vai fechar na minha. Cadê? Mas ela vai fechar naquela que vai oferecer o que ela quer. Mas isso é muito importante, assim, essa concorrência de estar próximo. Né? Exatamente. Aquece também, né? E acontece muito essa questão, às vezes, do botão, um tecido, de você, de repente, atender o telefone ou receber uma mensagem que é de outra loja perguntando se você tem alguma coisa que eles precisam naquele momento. Então, essa troca é muito importante mesmo. Esses clusters é engraçado, né? Às vezes a gente acha que é concorrência, é um problema. Não, pode ser uma parceria, né? A própria Ford, rival da General Motors, né? Mas, poxa, eu compro 1 milhão de pneus. Você também. Vamos nos juntar e criar uma joint venture, uma outra empresa, para comprar mais pneus, barganhando mais o preço. Eu estive na Califórnia agora, em maio,
E muito interessante lá o Vale do Silício, porque as pessoas acabam botando as ideias para fora. Aí acabam entrando num lugar lá, um coworking, e falam das ideias. Porque a ideia em si, a criatividade, não é tanto o problema lá. O problema é a inovação, é transformar isso em negócio. Tá? É transformar isso em dinheiro. E o Brasil tem um problema. A criatividade é muito alta, só que na parte da inovação, às vezes, se esbarra. Tá? Então, como transformar isso em negócio? E eu estava estudando aqui, tem o Rapadura Valley, tem o Silicon Valley, tá? Mas tem o Rapadura Valley no Ceará, tem o Cariri Valley, tem uns vales muito interessantes, um ecossistema de inovação no Rio, Pernambuco, São Paulo, São José dos Campos. Então, às vezes, você está num ambiente, alguns vão achar, poxa, mas está cheio de concorrente. Não, ali é bom. Você vai trocar, você está com pessoas que estão no mesmo nicho. Então, esse network é algo interessantíssimo. A gente chama isso de ecossistemas de inovação. Grandes negócios, né, nascem dentro de casa ou em sala de aula. Né? Nessa minha experiência lecionando, eu percebo como que o networking vai formando, né, grupos que tem um desafio dentro da disciplina de empreendedorismo, ter que abrir um negócio, e aí aquele negócio sai da sala e vira realidade, né? Então isso é muito legal perceber como é que o network ele não é só importante para uma carreira formal dentro de uma empresa, mas ele também é importante para o empreendedorismo, né? Porque há essa troca, né? E há essa questão de complementariedade, né? Então eu sou bom em negociação e você é boa no financeiro, então a gente vai se fortalecer. E aí vai realmente criando ali uma parceria de crescimento. É muito importante isso. Sabe o que me fez lembrar? Você falou que muitos empreendimentos nascem em sala de aula, nascem dentro de casa. Eu lembrei do meu primeiro período da faculdade, sou formada em jornalismo. E aí, na verdade, era uma disciplina comum, era introdução às profissões. Então, você tinha que ter experiência como publicitário também, porque era aquele momento ali que você ia passar pela escolha, né? Até o quarto período você tinha disciplinas comuns. E aí a gente tinha que lançar um produto. O produto tinha que ser um perfume de uma grande marca. E aí a gente fez um slogan para a marca, a gente fez o frasco, a gente fez tudo. E eu lembro do slogan que fui eu que criei. Era assim: use seu charme, sua beleza e etc. Etc era o nome do perfume. Muito bom. Legal, que bacana. Não tem esse perfume, né? Aí, vamos empreender. A partir aqui do cast, vamos empreender. Muito bom. Legal, gostei. Tem tantos anos isso. Eu trabalhei na Agência Brasileira de Inovação e lá a gente tinha um lema, até o meu chefe, né, o Glauco Arbix: inovar ou inovar ou morrer. Tá? Porque não dá mais para competir com baixo custo. Essas empresas asiáticas, a regulamentação, a parte trabalhista dele, não dá. Então tem que inovar. Então inovação é uma coisa fundamental. Então os negócios que não inovam, vou tentar fazer um custo mais baixo. Chega às vezes um concorrente internacional com uma outra estrutura, com uma outra logística, uma outra produção. Tem inovação não apenas de produto, tem inovação de processo. Às vezes é o mesmo produto, mas o processo é diferente. A inovação de marketing, às vezes, sei lá, você tem uma garrafa, uma embalagem diferente. Inovação organizacional tem várias formas. Não precisa ser uma inovação radical. Disruptiva, Às vezes não é nem perceptível para o cliente, né? Às vezes é uma coisa que melhoria no processo interno, né? Lá na loja, porque assim, a questão do baixo custo, hoje a pessoa consegue encontrar um vestido que talvez ela não queira nem tanta qualidade. E aí, uma coisa que a gente fez muito legal pra daminha, porque a gente tem, né, vestido pra daminha, foi o Momento Encantado. Eu pedi pra uma princesa ir lá na loja pra gente fazer essa gravação, e a partir daí a gente faz esse Momento Encantado. A gente dá um diploma, depois que ela escolhe o vestido, e ela vira uma princesa Osorno. A gente dá o diploma, ela assina, ela escolhe uma madrinha, que pode ser a mãe ou quem levou ela, e aí ela fecha o olho, a gente coloca uma coroa na cabeça dela e joga confete. E a daminha fica assim, é o momento encantado dela. E aí a mãe, ela vai ver se ela quer esse serviço que vai trazer esse momento inesquecível para a filha, né? Uma experiência Osorno, ou se ela vai lá comprar e ela tem o risco de ver se essa roupa vai caber ou não na filha dela. Então, assim, a gente tenta sempre trazer uma experiência para a loja por conta desse baixo custo que é oferecido. Eu sei que é oferecido. A pessoa consegue pegar ali e comprar um vestido que, às vezes, vai ser o susto. Ela vai levar um susto com o vestido. Ela vai arriscar. Mas a gente traz que na Osorno você vai ter uma experiência. Você
80% dos negócios, né, que vão à falência, né, segundo os estudos, mostram que advém de um processo de um atendimento mal realizado. Então, assim, um atendimento ruim vai gerando perda, né, de clientes e a não fidelização, e aí as pessoas não compram pelo atendimento, né? A gente sabe disso, né? E a gente tem um desafio muito grande em algumas regiões do Brasil, né? Parece que você está fazendo um favor de entrar para comprar. E aí a gente volta para uma questão da nossa mão de obra, né? Que realmente não tem esse... porque às vezes as pessoas acham que atender ao público é uma coisa que qualquer um, né, faz. E não é, né? Se eu não entendo a magia do seu produto e o universo dele, eu não vou passar esse encantamento para o cliente. Não, nossa, né? Então realmente tem que ser desenvolvido e bem treinado para entender, né, como é que deve ser feito. Sempre falo, né? O quanto é importante, assim, quem trabalha com venda, né? Seja de produto ou serviço, é trabalhar com aquilo que você de fato acredita, né? Exatamente. Porque quando você não acredita no produto, no serviço, você não consumiria, né? Como é que você vai vender aquilo? E eu já tive experiências de vendedores que estavam ali por estar, tipo assim, ele não estava vendendo um vestido de noiva pro dia dos sonhos de uma mulher. Ele estava vendendo qualquer coisa. E aí a gente sente muito que isso vai trazer na venda, na avaliação. E é cíclico, né? Então, realmente, assim, você ter a pessoa específica para vender aquele produto. Além disso, não só nas vendas, os professores, né? A gente está vendendo ideias, os artigos científicos, nossas teses. Então, é interessante nessa parte, você comentou alguns problemas que acontecem, segundo algumas pesquisas, mas os erros do empreendedorismo, quais são os principais erros que você consegue enxergar, professor? O primeiro erro, ele ainda persiste há muitos anos, né, de acordo com as pesquisas, e é um erro que a gente já deveria ter aprendido, né, que é o erro da gestão financeira, né, é fazer a confusão com pessoa física, CPF com CNPJ, da pessoa física com a pessoa jurídica, né, então há de se ter ali premissas financeiras, por exemplo, nos primeiros 6 meses do meu negócio eu não vou ter nenhuma retirada, eu não vou fazer nenhum prolabore para poder garantir uma margem maior para o negócio, para reinvestir em marketing. Isso é o plano, né, que a gente fala que é um plano financeiro com algumas premissas financeiras. Em geral, o primeiro erro é esse: olha, faturei, aí tirei, fui ali, comprei uma coisa para mim, fui no shopping, fez isso, fez aquilo, e aí aquele dinheiro some e não dá para pagar as contas no final do mês. Esse é o primeiro erro. O segundo erro advém da falta de planejamento mesmo, né, planejamento como um todo, planejar o dia, a semana, o mês, ter um planejamento não só quando a gente fala de plano de negócios, né, que é ter todo um planejamento do negócio, ter ali um modelo de negócio, ter um canvas estruturado, que a gente aprende isso, né, em sala de aula, e é possível realmente mostrar o quanto ele traz de benefício para a gente repensar o negócio o tempo inteiro, mas de alguma forma ter um plano da sua rotina, um plano, né, do nosso dia a dia. E aí o que é apresentado, né, até comparando com outros países, né, a gente é considerado gestor bombeiro, porque a gente apaga incêndio diariamente, não tem a capacidade de planejar antes de agir. E aí, quando aqueles que planejam e partem para a execução com planejamento mínimo, ou seja, o que é mostrado é o seguinte: com 6 mil colaboradores brasileiros, né, 20% do tempo desses profissionais é dedicado ao planejamento, 80% à execução. Desses 80%, mais de 50% é retrabalho. Então, existe aí uma questão de falta de planejamento da rotina, e aí a gente se transforma em gestor bombeiro. Aí vem o terceiro ponto, que é a gestão do tempo. A gente não faz uma boa gestão do tempo. Por quê? Porque não sabemos priorizar. Porque a gente é gestor bombeiro. Então a gente pega para fazer sem pensar antes. Então vai uma cadeia, né? Uma sucessão de questões que envolvem essencialmente a maneira como a gente conduz o negócio, a maneira como a gente... o empreendedor, ele tem que ter um perfil realmente de saber administrar, né? Ter ali alguns conhecimentos que no passado, né, a gente vê nas gerações anteriores que era a força do trabalho, né? Então o cara tinha ali uma capacidade de trabalho muito grande, e hoje com as tecnologias não é só isso, né? Além de querer fazer, de ter força de trabalho, ele também precisa ter domínio de planejamento, domínio de técnica de gestão, que vai facilitar a vida e evitar possíveis erros que podem gerar a perda do negócio. Então acho que primeiro gestão financeira, né? Segunda, questão da falta de planejamento, depois gestão do tempo, depois priorização, depois aparece o uso abusivo do celular para questões
ações que não envolvem o próprio negócio. Então, perde-se muito tempo com ações em redes sociais, por exemplo, que não estão direcionadas para o negócio, ações que não são efetivas, né, dentro do contexto do uso abusivo. E aí vem uma sucessão de que a própria educação, né, então a percepção de educação do brasileiro também, de alguma forma, interfere no processo de evolução do próprio negócio, porque se eu tenho um gap e eu não sei, sei lá, um software Excel e eu preciso disso para fazer um fluxo de caixa melhor para o meu negócio e eu não sei mexer, então eu vou aprender, né? Em geral, não é isso que acontece, né? A busca pela educação é muito mais para eu conquistar alguma coisa e não para tapar os meus gaps de competência pela falta de autoconhecimento. Então, a gente vem numa sucessão de situações que, de cara, o nosso perfil empreendedor, ele é, de alguma forma, resiliente, né? Ele quer fazer, ele quer acontecer, ele tem força de vontade, a gente tem garra, mas a gente não tem as ferramentas de gestão minimamente necessárias para poder dar sobrevivência e crescer. Eu vejo alguns muito operacionais, né? Tem até um ditado que eu nunca sei falar, que é o olho do dono não engorda. Só engorda o gado, só engorda com o olho do dono. O olho do dono engorda o gado. E aí, às vezes, assim, alguns autores criticam isso, né? Porque como é que você vai escalar se você está ali preso na operação, né? Há uma questão para ser discutida e amadurecida sobre isso. Mas eu já tive experiências de ver realmente muitos negócios que tinham possibilidade de crescer, de se transformar em negócios maiores, em rede, em franquia ou qualquer outra coisa, mas o dono estava ali. Não, eu abro, eu fecho a loja, porque eu garanto não sei o quê, porque a qualidade é o mais importante. E aí a gente fala assim, pô, contrata um Neymar aí para cuidar da sua loja e tenta abrir outra, tenta escalar, não sei o quê. E alguns, até de segmento de moda, eu tive um aluno que falava assim para mim, professor, eu não quero escalar meu negócio, eu não consigo entender ainda porque o meu negócio é exclusivo. Eu sou um ateliê, eu recebo Ivete Sangalo, eu recebo, né, as pessoas que vêm aqui para poder montar ali a roupa do show dela, para a turnê dela, e eu fico aqui costurando com elas, com as pessoas. Então eu sou caríssimo e eu sou para poucos. Tudo bem, então você não vai escalar. Então cada negócio é um negócio, né? A gente tem que entender que, por isso a importância de construir o seu modelo. Quem é o seu público? Quando a gente fala de nichar, né? Quando a gente está falando de uma startup é um negócio inicial. Eu não posso, eu vou atender o Rio de Janeiro inteiro. Não dá, você não vai conseguir, né? Então você cria ali, faz um nicho, qual é o seu público-alvo inicial, segmenta bem esse público, né? É a classe A, B, C que mora nessa rua, é esse público que a sua loja de destino é de passagem. Se é uma loja que eu estou passando na calçada e olho e falo assim, que vontade de comer um chocolate na loja americana, ela é uma loja de passagem. Uma loja de destino você não fala assim, amanhã domingo vamos na loja americana comprar meia. Não, mas você fala, amanhã domingo vamos na Tokstok e ver sofá. Então a Tokstok é uma loja de passagem, de destino. Se é uma loja de destino, ela tem que ter uma infraestrutura para te receber em termos de estacionamento e tudo mais. Tudo isso a gente tem que pensar, né? Porque a trajetória, a jornada do cliente até chegar ao seu negócio pode ser tão ruim que ele desiste, né? Como já aconteceu num estudo mostrando que tinha uma loja aqui na Barra da Tijuca, né? Que o acesso era tão ruim em termos de retorno que ela era preterida pela sua concorrente em função da confusão que era fazer o retorno em cima dela. Um detalhe, mas que de alguma forma ela acabava, né, o cliente não chegando até ela. São essas questões que também fazem muita diferença no comércio, né? O ponto, né, onde a gente vai empreender, ele tem que ser muito bem estudado, A né? praça. A praça, exatamente. Eu já vi restaurante em Niterói, Brauer, ali na Orla de São Francisco, mudando de ponto, porque tinha obra na frente do restaurante e a obra estava rendendo 6 meses, e precisou. Aí já mudou de ponto. Enfim, mas é isso, né? E uma pergunta, Thaís, e o propósito, né? As organizações com propósito, o que você enxerga? Qual a importância disso? Eu acho que isso, o propósito definido, ele vai permitir que você chegue longe. Porque se você inicia, isso não só em uma empresa, né? Mas se você inicia um negócio sem um propósito, sem você entender para que você está fazendo aquilo, para quem você está fazendo aquilo, qual o sentimento, aqui, no meu caso, o serviço, aquele serviço vai trazer para alguém, ele vai, até para quem está do outro lado, né? No caso, para mim, ele perde o sentido. Então, assim, o propósito hoje da minha empresa é trazer elegância para a noiva na hora do sim. Eu consigo identificar que existem noivas e noivas. E a noiva Osorno é uma noiva que é elegante, ela tem um espírito jovem, ela é uma noiva que ela é muito sonhadora
e que ela é conectada. Então, assim, esse é o... A persona, né? Exatamente, essa é a persona. Então, assim, o meu propósito é atingir a satisfação dessa noiva. Que ela esteja totalmente realizada no dia do casamento dela. E se eu perder isso, eu sei que as coisas vão esse castelo vai se desmontar. Então, assim, é muito importante que a pessoa tenha esse propósito no início do seu negócio, que ela entenda, né, e que seja um desejo dela também, que não seja um negócio, porque eu quero ser dona do meu próprio negócio, mas que realmente tenha um propósito a demanda dela. Ô, Thaís, e você concorda com a frase que eu vou parafrasear agora, né? Todo mundo tá falando aqui, só vive o propósito quem suporta o processo, é assim mesmo? É porque a gente tem dias, assim, nublados, dias de muita tempestade e dias de muitas tempestades, piores ainda, mas não pode desistir. Eu acho que, assim, não foi fácil. Eu lembro que quando eu abri a loja, minha mãe ficou muito preocupada. Ela, minha filha, é muita responsabilidade. Mãe, confia em mim. Vem comigo. E aí a gente ainda começou com o masculino, eu e minha irmã, e depois a loja foi crescendo tanto que já não dava mais espaço na casa e a gente já tinha feito muita obra. Então ela tá perto de mim, mas ela foi para uma outra, e tem um outro CNPJ, né? Então hoje são 2 empresas. Mas o processo você tem que suportar. Tem dia que tu... será que eu tomei a decisão certa? De luta, dias de glória. Mas aí, no outro dia, é isso que eu quero pra minha vida. E é muito bom. Eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu amo empreender. E assim, eu lembro que eu ouvi as pessoas falando assim... você tem o seu próprio negócio. Quando eu era pequenininha, não estudou, tem seu próprio negócio. Não sei se vocês lembram disso. Verdade. E eu me sentia tão ofendida com aquilo já pequena. Nossa, mas por que isso? Porque a gente tem que estudar muito pra dar certo. Então, assim, é se reciclar a todo momento. A gente tem até no ateliê, a gente chama de refazer. Então, se a gente não faz bem feito, você tem que refazer. E muitas das vezes esse refazer não tá no orçamento, então é um prejuízo. Então, todas as fases, né, de um processo de um vestido, ele gerou muito estudo, é muita gente que é capacitada para aquilo ali ser lucrativo, porque tem que dar lucro, e ser um sucesso. Eu venho pesquisando o propósito, né, nas organizações. E é incrível, né? O dinheiro é fundamental, tá? Tem que ter o dinheiro. Sem o dinheiro, você vai ficar no prejuízo e a empresa vai falir. Acabou, é ruim para todo mundo, né? Então, mas não é esse o foco. O foco é um propósito, tem alguma coisa que acaba puxando. Isso é bom para o cliente, é bom para quem está trabalhando. E é incrível como é que tem tantas organizações agora que são orientadas por propósito. A gente teve agora um colega nosso o Robson Mello, que ele criou a estante virtual. Ele esteve aqui com a gente também e é a empresa dele. Foi meu aluno. Foi seu aluno? Foi meu aluno na UF. O sócio dele, que é o Pedro Conce, né? Ele teve uma ideia dentro de sala de aula desse projeto, né? E aí, obviamente, ele foi lapidando, mas eu lembro que ele teve até uma época que ele criou um bonequinho, que era um mágico, que ia fazer as festas, até chegar na ideia já existia a ideia do livro, mas ele foi aprimorando. Então, essa coisa de você ir, às vezes, até não pivotar, né? Que a gente fala no empreendedorismo, que é mudar totalmente a ideia, mas ia aprimorando, né? Mas isso foi em 2016, eu acho, quando começou a ideia, e depois ele se juntou com o Robson, e aí eles estão caminhando aí numa trajetória muito, muito bacana, né? Ela também estudou Direito, assim como você, né? Legal. Um aluno de Direito foi para... E a gente teve uma campanha do Dia dos Namorados que eu acho que a gente conseguiu colocar bem esse sentimento, esse propósito nessa campanha. Que a gente pegou um casal que eles iam fazer 67 anos de casado. E aí a gente conseguiu uma parceria com uma casa de festa. Eles casaram muito novos, mas eles iam fazer 67 anos de casado. Eu acredito que 77, assim, 80 e pouco, por aí. Mas eles estavam super bem. E aí a gente levou eles pro um salão de festa que tem em Campo Grande, muito bonito. E fizemos uma cerimônia de casamento. E aí ele não viu, ele ficava de costas. Quando ela veio, a gente filmou isso tudo. Quando ele virou, né, ele começou a chorar. E aí todo mundo começou a chorar. E colocamos isso na internet no Dia dos Namorados. Uma emissora viu, a gente foi convidado para participar de um programa na Band. E aí levamos eles e foi muito legal. Então, assim, eu acho que esse é o fruto do propósito. Eu acho que quando você realmente trabalha com um propósito, os frutos não tem como ser diferente disso. Porque, assim, exala, sabe?
Então, acho que foi... Eu costumo dizer que transborda, né? Exatamente, transborda. E aí foi muito legal, assim, a família ficou muito agradecida. E aí depois a gente foi capa do jornal Globo, no Dia dos Namorados, da coluna da eu esqueci o nome dela, mas que apresentava o programa. E aí foi muito legal, assim, eu fui surpreendida, porque eu não esperava. A gente recebeu uma mensagem no Instagram, perguntando se a gente podia compartilhar aquela história e tal. E foi o propósito, justamente o propósito. A gente acredita muito no que a gente faz, a gente acredita no casamento, na união, no amor. E é isso. Primo do propósito, né? Qual a importância? Também pode ser, a Raquel também, gostar do que faz e as habilidades. Porque às vezes a pessoa gosta, mas não tem habilidade. É verdade. Às vezes, mas como é que... Qual a importância disso ou para o trabalho? Não, o Barbieri, inclusive, estava falando, né? E ele falou muito das competências técnicas, né? Mas eu percebo que precisa ser um misto, né? A gente precisa buscar tanto a qualificação, né? Buscar, estudar, mas a gente também tem competências socioemocionais, né? Que precisam ser desenvolvidas, né? Então, você falou muito da questão da resiliência, né? Da liderança. Então, são soft skills, né? Que a gente fala muito, e que precisam ser desenvolvidas nesse profissional, porque eu acho que você até comentou também, né? Porque existem pessoas que já têm o tino para coisa, né? Sim. Fulano tem tino para isso, para vendas. No contexto familiar também, né? Mas você falou que quem não tem também pode ser desenvolvido, né? Essa é a boa notícia, né? Assim como a própria inteligência emocional, que a gente fala que é tão importante hoje, principalmente no pós-pandemia, né? Para a gente ter um time coeso, um time voltado para resultados, né? Que a gente sempre fala que não adianta ser tudo lindo, um ambiente legal, não sei o quê, e o negócio não gerar resultado, né? Você está realmente empreendendo porque você quer lucro, e óbvio que temos um propósito, né? Só que o propósito está junto com o lucro, né? Não adianta ter propósito, ter tudo isso e você ter prejuízo no final do mês. Então a gente não pode esquecer disso também, é uma questão técnica que as contas, elas têm que fechar e elas têm que trazer o retorno que você espera do seu esforço ali, né? Eu tenho alguns empreendedores que falam assim, olha, eu estou tirando para mim só isso, eu prefiro ir para o mercado. Começa a se desmotivar. E aí a gente começa a diagnosticar e perceber que em algumas questões que faltou inovação, faltou um marketing mais agressivo, essa fusão de quem é que está por detrás da loja, quem é empreendedora, o seu storytelling também, essa história legal que você conta aqui, as pessoas também se identificam com isso e acabam querendo comprar e usar o seu serviço e tudo mais. Então acho que tem essa questão da própria inteligência emocional, que tem que ter o equilíbrio ali, né, entre razão e emoção, que muitos não conseguem ter para saber lidar com os desafios diários de ter um funcionário que te coloca na justiça depois de trabalhar só 3 meses no seu estabelecimento, porque você acreditou nele, teve uma relação de confiança e tudo mais. Muitos empreendedores não conseguem sobreviver às questões da burocracia no nosso país, né, que infelizmente é em excesso, porque a gente tem questões aí da própria contratação do modelo do nosso regime que dificulta, que torna muito caro, né, a gente conseguir manter. Então, se ele não tiver esse equilíbrio, né, e esse equilíbrio é uma soft skills que precisa ser desenvolvida, né, e a boa notícia, né, que o Daniel Goleman, né, o pai da inteligência emocional, nos fala, é que você pode ter um coeficiente de inteligência emocional baixo, mas você pode desenvolver. Aí tem as habilidades, né, aquelas questões que envolvem o autogerenciamento, começar a se perceber mais, ter autoconhecimento para saber o que eu posso melhorar nas tomadas de decisão. O empreendedor decide o tempo inteiro, ele tem que decidir. E tem algumas pessoas que até brincam em sala de aula, olha, independe do signo, tá, gente? Eu sempre falo dos signos, né, brincando, né, que eu separo os alunos por signo para não ter aquela coisa de ficar sempre no mesmo grupo, né? E eu falo, independe do signo, se você é de Libra ou não importa, você tem que tomar decisões. Como é que a gente toma decisões num processo de negociação? Tem técnica, mas também tem uma coisa que a gente não ensina em sala de aula, que é feeling, que é percepção, que é realmente questões que fogem, né, do técnico. E isso tem que ter equilíbrio para saber decidir, para saber controlar um processo decisório de forma que todo mundo saia ganhando, que não tenha só um lado, né? É isso. Eu fico triste que o tempo está encerrando. Agora, a gente queria mais. Mas eu quero saber, tanto o professor Barbieri e Thaís, qual a mensagem que vocês têm para quem está começando? O que vocês falariam para os futuros empreendedores que estão nos assistindo? Eu acho que uma coisa que o professor falou, e que se eu tivesse feito isso ou aprendido isso lá no início,
certamente a loja teria um período mais saudável, né? A empresa que é dividir CPF do CNPJ. Isso é muito difícil, principalmente no início. A gente não consegue entender, né? Quando eu iniciei, eu tinha 22 anos. Então, tinha sábado que eu achava assim, tô rica. E depois eu tava chorando. Então, assim, isso é muito importante mesmo, assim. Hoje eu penso assim, cara, se o meu CPF pegar do CNPJ, que não é meu, eu tô roubando. Então, assim, tem que pensar desse jeito. Eu acho que isso vai trazer muita saúde pra sua empresa. E que você não desista, porque não é fácil, mas você vai conseguir. Se você quer, não desista. Estude, procure se capacitar cada vez mais, procure estar... Até para você ter pessoas capacitadas no seu grupo, você tem que estudar. Então, assim, para você ter pessoas capacitadas perto de você e que sua empresa seja muito bem sucedida. Então, assim, eu sou muito feliz, eu sou muito realizada. Eu quero chegar... eu sei que ainda tem um longo caminho. Agora, eu sei que eu vou chegar com vocês para minha vida para sempre. Que bom. Mas eu sei que a gente tem um longo caminho, mas não vou desistir. E é o que eu também desejo aí a todos os alunos, que vocês não desistam, que vocês conquistem, estudem e vocês vão chegar lá, tenho certeza. Legal. Muito Professor bom. Barbieri, também falar um pouquinho da alegria de ver os seus alunos empreendendo. Não, isso não tem preço, né? Eu costumo dizer que quando você encontra no café e o aluno troca com você uma ideia, eu falei, vamos colocar essa ideia no papel, né? As ideias podem fervilhar e aí, independente do signo, né? Tem algumas pessoas que têm muitas ideias e não conseguem colocar em prática. Então, acho que a minha recomendação vai muito num viés, assim, sem querer fazer um tom aqui professoral, né? Mas é dizer para vocês aí que nos escutam, né, que vocês de fato busquem encontrar as oportunidades no mercado dentro daquele segmento que vocês de fato gostem, né? Eu acho que tem gente que gosta muito de carro, então sempre vai existir alguma oportunidade, seja nos negócios digitais ou fora deles, para conseguir empreender algo que de fato você curta e vai levar isso adiante. A base de gestão é o que mais falta hoje no Brasil, então não é uma característica de A ou B, né? A gente precisa se capacitar, se desenvolver para ganhar segurança, né? Essa insegurança que às vezes a gente tem de tomar uma decisão de abro ou não abro, faço ou não faço, isso vem muito de uma questão que é a falta de conhecimento técnico de gestão. Quando a gente tem dados, quando a gente tem fatos, quando a gente tem uma pesquisa de mercado bem realizada, cara, é uma oportunidade, né? Então é uma ideia. Quando a gente fala de ideia, alguns alunos também têm esse medo de falar, não vou falar minha ideia não, porque alguém vai pegar a minha ideia, né? E a ideia não tem problema ser falada, a gente tem bancos de ideias, elas devem ser trocadas, porque a capacidade de colocar a ideia em prática é o que vai fazer a diferença. Então, acho que esses jovens que estão aí chegando com força total, né, eles têm que entender que os negócios não são para sempre, os ciclos estão cada vez menores, principalmente quando a gente fala de negócios digitais, mas é importante que eu tenha um mínimo de planejamento para conseguir seguir adiante. Muito bom, obrigado. Ai, muito bom, gente. Brau, você quer dar um recadinho também para os nossos alunos? Estudar. Eu sou professor. Temos bons cursos, temos curso de empreendedorismo, tem o Endeavor, tem muitos grupos, tá? Tem livros. Tem os hubs, né? Todos os hubs para poder trocar. Temos a Rio Innovation Week. Agora a gente tem a Feira do Empreendedor aqui no Rio de Janeiro. Isso. Então você tem que tentar. Esse ecossistema, a gente precisa entrar nele, né? Ande com pessoas que empreendam, tá? Isso. Empreender. Você pode empreender dentro de uma organização, você pode empreender fora, mas com essas pessoas que têm algo a mais. A gente está aqui, tem muitos produtos que a gente está vendo, tem um microfone, tem um computador, são produtos que alguém criou, alguém teve alguma ideia, alguém lançou, alguém teve essa, como eu vou falar, botou essa ideia em prática, em ação, tá? Então, se você tem bons produtos, alguém empreendeu. Então, a gente vive em um ambiente que tem pessoas que realmente empreendem. Ande mais com essas pessoas, converse com elas, e esse network é fundamental. Muito bom. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez, né, a participação de cada um de vocês. Assim, é sempre muito bom ter essa troca com os nossos especialistas, né, com quem realmente está no mercado, está aquecido e consegue trazer, né, essas vivências, né, porque eu acho que o que o nosso aluno precisa é ouvir um pouco, né, da tua experiência, né, do seu sucesso profissional. E o professor Barbieri, o professor Brauer vem com toda essa pegada, né,
né, teoria e prática, né, para trazer tantos ensinamentos aqui para os nossos alunos em um curto espaço de tempo. Porque, né, estamos chegando ao final de mais um episódio do EduCast. E eu queria lançar uma pergunta. E você que está aí nos assistindo, que ficou aqui com a gente, nos acompanhando durante esse episódio, você já pensou em empreender? Esse é o seu objetivo de carreira? Então, sigam aí as dicas dos nossos professores e da nossa querida egressa Thaís, e sucesso para vocês. Até a próxima!